Existe valor mínimo para começar a investir? Essa e outras perguntas dos nossos espectadores que eu responderei no nosso vídeo de hoje. Meu nome é Diego Santana, sou assessor da Equity Investimentos e esse é um dos principais quadros e acredito que o que eu mais gosto de participar, porque é através desse quadro que eu consigo tirar todas as suas dúvidas em relação ao mundo de investimentos. Então, vamos trazer aqui dúvidas recorrentes, dúvidas que as pessoas geralmente têm em relação ao mercado financeiro, a como começar a investir. E para começar o nosso bate-papo, eu vou responder aqui a pergunta da Amanda Mourão em relação ao perfil de investidor. Então, por que é importante conhecer o seu perfil de investidor? Essa é uma pergunta recorrente. A gente geralmente bate bastante nessa tecla da importância de se autoconhecer, porque através dessa identificação do perfil de investidor, você sabe basicamente até onde você consegue ir em relação aos riscos da sua carteira. A gente teve um evento esse ano, que foi um evento muito emblemático em relação à oscilação de mercado por conta do coronavírus, que a gente percebeu que muitos dos investidores não estavam com o perfil adequado em relação aos seus investimentos. A gente teve uma queda extremamente forte, muito substancial no período de março e teve pessoas efetivamente que não conseguiram absorver essa queda de uma forma muito positiva. Foi uma oscilação muito forte do patrimônio e as pessoas, muitas delas, acabaram até resgatando parte do recurso no momento de extrema incerteza. Isso, logicamente, trouxe um certo prejuízo financeiro para essa pessoa. Mas por que isso aconteceu? A pergunta que a gente se faz é por que efetivamente eu tive esse prejuízo em um momento tão difícil de mercado? Porque as pessoas efetivamente não estavam com o seu perfil de investidor adequado. Pessoas com perfil mais conservador tinham posições em ações, em fundos imobiliários, em ativos de risco acima do que é indicado para um perfil conservador, um perfil moderado. E com essa oscilação de mercado, as pessoas efetivamente tiveram um momento, vamos dizer assim, de apreensão, um momento de dificuldade de lidar com as variações do seu patrimônio. Então, para isso é interessante a pessoa se conhecer para saber o quê? Quanto eu posso ter de ações, quanto eu posso ter de fundos imobiliários, que são ativos que têm maiores variações para o meu perfil. Se você é uma pessoa conservadora, logicamente que você não gosta e não quer ver que seu patrimônio sofre oscilações ao longo do tempo. Então, basicamente, entender o seu perfil de investidor vai lhe dizer até quando e até quanto você consegue estar exposto a ativos com maior risco, com maior tendência de variação. Então, se você é um investidor mais conservador, provavelmente você vai tentar buscar ativos que não tragam oscilações à sua carteira, como renda fixa, tesouro direto, ativos mais, teoricamente, tranquilos em termos de performance, em termos de variação. Se você é um investidor mais moderado, você já busca algo que tenha um pouquinho mais de oscilação. Então você vai ter a parte conservadora da sua carteira, que vai lhe dar uma estabilidade maior em termos de resultado, e você vai ter uma parte da carteira voltada a atingir um pouco mais de performance, a dar um pouco mais de resultado em termos de rentabilidade. E para você que é mais agressivo, um investidor arrojado, provavelmente você vai estar em busca de investimentos que tragam resultados acima da média, que tragam resultados mais expressivos em termos de rentabilidade. Logo, você terá que utilizar produtos como ações, fundos imobiliários, para que a sua carteira efetivamente traga um resultado mais positivo. Amanda, espero ter respondido a sua pergunta e de outros espectadores que têm um questionamento similar ao seu. E vamos para a segunda pergunta do Jander Rocha. O que significa risco? O mercado de ações é arriscado? Jander, para responder sua pergunta, eu vou começar aqui de uma forma que eu geralmente faço. Depende bastante do seu perfil de investidor e depende do quão você está disposto a ter o seu patrimônio em risco. O risco, quando eu falo conceitualmente, é o risco de seu patrimônio ser perdido parcial ou totalmente em algum evento do mercado que traga algum resultado negativo para a sua carteira. Basicamente no momento que eu precisar do meu recurso, eu vou estar com ele integralmente disponível ou vou estar com um valor abaixo do que eu apliquei. Então, nesse momento é interessante você às vezes fazer até um exercício. No momento de mercado com uma forte oscilação, um momento de mercado que tem uma queda muito forte,
Se eu tivesse 10 mil reais aplicado e tivesse perdido R$ 1.000 em um dia, como é que eu me sentiria? Eu acho que eu faço bastante essas perguntas aos investidores, porque isso dá uma primeira impressão para saber se essa pessoa efetivamente está disposta a correr aquele risco momentâneo com foco em ter um rendimento, um resultado positivo a longo prazo. O risco ele está muito associado à imprevisibilidade de resultado futuro. Basicamente é isso. Então, quanto mais imprevisível for o investimento, geralmente mais arriscado. Mas, historicamente falando, geralmente ele traz um resultado positivo mais interessante. E vamos para a terceira pergunta. E essa pergunta eu acho que é uma das perguntas mais importantes do nosso quadro. É uma pergunta que a gente recebe de forma recorrente. E não é só você não, Renato, que tem essa pergunta. Muitas pessoas geralmente nos questionam. Essa pergunta foi enviada pelo Renato Santana e é o seguinte: existe valor mínimo para começar a investir? E esse é um dos principais pontos que eu acho que travam as pessoas de começar o seu investimento. O valor mínimo é um valor realmente bem pequeno para quem quer começar a investir, começar a aplicar o seu recurso no mercado financeiro. Hoje o Tesouro Direto, através das aplicações em títulos públicos federais, lhe dá a possibilidade de iniciar seus investimentos com até R$30. Basicamente isso quebra toda a linha de desculpa daquelas pessoas que todo dia inventam uma desculpa a mais para começar os seus investimentos. Por quê? Basicamente R$30 é aquele sorvete a mais que você tomou durante a semana, aquele café, aquele almoço que você pagou um pouco acima da média, que você pode estar economizando para iniciar os seus investimentos. Então hoje, iniciar investimentos através do mercado financeiro é algo que é muito mais comum do que você imagina. Para começar efetivamente seus investimentos, você vai ter que ter uma conta numa corretora ou em um banco que trabalhe na linha dos investimentos. Para isso você vai entender como é que esse banco consegue disponibilizar produtos com valores e aplicações mínimas diferentes e aquelas aplicações que estão efetivamente adequadas ao seu momento financeiro. Então, a gente consegue iniciar com aplicações de até R$30 para o Tesouro Direto, mas consegue iniciar também com aplicações em fundos de investimento com aporte mínimo, aplicação mínima de R$100, R$200, R$1.000 ou, para quem já tem um certo patrimônio constituído, até 50 ou 100 mil reais. Vai depender muito do seu potencial de aplicação inicial. E vamos para a quarta pergunta do Pedro Lopes. O Pedro perguntou: qual tipo de investimento rende mais atualmente? Pedro, basicamente essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Se a gente soubesse efetivamente qual investimento rende mais, eu acho que todos nós estaremos numa situação financeira bem confortável. Mas basicamente o que a gente analisa no momento de entender qual investimento tende a ter um resultado mais positivo? A gente analisa diversas premissas e agora, atualmente, a gente tem analisado bastante o momento de mercado, né? De que forma o mercado vem se comportando para que a gente consiga escolher aquelas aplicações que tendem a ter um resultado mais positivo. E aí você me pergunta: pô, Diego, mas por que tender a ter um resultado mais positivo? Porque o resultado passado ele não garante o resultado futuro. Toda vez que a gente escolhe um investimento por conta de um resultado passado, a gente está escolhendo um resultado que a gente não sabe se irá se repetir. Então, no contexto geral, a gente olha sempre, logicamente, o perfil do investidor, olha as condições de mercado que estão disponíveis naquele momento e os produtos adequados para aquele investidor especificamente. A partir disso, a gente vai tentar buscar o melhor resultado, o resultado da carteira como um todo, para que você consiga ter, né, o resultado esperado no curto, médio e longo prazo. Então, essa questão de qual investimento rende mais, ela vai depender bastante. A gente tem hoje diversas formas de investimento, tanto para produtos conservadores como mais arrojados, mas o mercado em si e a evolução desse mercado tem nos mostrado que para cada ciclo e momento de mercado existe um produto específico a ser utilizado na sua carteira de investimentos. Então, aproveitando a sua pergunta, Pedro, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Dá um like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e o principal, deixa a sua pergunta aqui pra gente, porque o objetivo daqui é sempre estar respondendo suas perguntas para que vocês estejam sempre bem informados. E eu tenho certeza que eu vou trazer para vocês sempre boas informações nos próximos vídeos. E vamos para a última pergunta do nosso quadro de hoje, que foi feito pela Bianca Soares. Qual é o papel do assessor de investimento? Bianca, basicamente o papel do assessor hoje ele é um papel mais voltado
para a área educacional, eu diria, né? O assessor hoje ele está muito mais voltado a trazer informações de qualidade, trazer conteúdos relevantes para que o investidor consiga tomar boas decisões. No passado, o assessor era aquele pastinha, né, que botava a pasta debaixo do braço e ia em porta, através da sua corretora, através da sua empresa, oferecer ações para que os clientes comprassem e montassem a sua carteira de ações. Mas ao longo do tempo, esse papel ele veio tomando outras proporções, né? Veio atingindo outros mercados e o assessor se tornou um dos principais pilares, principalmente do conhecimento e da informação do mercado financeiro. Então eu digo que o assessor de investimento hoje ele tem um grande objetivo, tem a grande função de prover o cliente de boas informações e auxiliar o cliente a atingir os seus objetivos de vida através do mercado financeiro. Esse foi o nosso quadro de hoje e antes de finalizar eu peço que você dê o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe a sua dúvida para que a gente possa responder em breve todos os seus questionamentos. Meu nome é Diego Santana, em breve voltarei com mais conteúdos. Um grande abraço.